Começa agora o MPTV, um programa realizado em parceria com a TV Assembleia, canal digital 9.2. Nessa edição, você vai acompanhar a campanha para o Setembro Amarelo desenvolvida pelo Ministério Público, o que foi notícia no Giro MPMA. No nosso quadro de entrevista, o promotor de Justiça do Meio Ambiente e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, Luiz Fernando Barreto. Vamos falar também sobre a importância da segurança institucional e das ações do Ministério Público do Maranhão durante todo o mês de agosto, agora no MPTV. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organizam nacionalmente o Setembro Amarelo. São registrados no Brasil cerca de 12 mil suicídios todos os anos e mais de 1 milhão no mundo. 93% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias. A campanha do Setembro Amarelo, desenvolvida pelo Ministério Público, pretende auxiliar na prevenção do suicídio e da automutilação. Confira a reportagem. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a atenção à saúde mental é redobrada. Um relatório publicado pelas Nações Unidas em maio deste ano alerta que o isolamento social, o medo do contágio, pode desencadear uma série de problemas relativos à saúde mental. O Ministério Público do Maranhão deu início à campanha Rede do Bem, com uma série de ações no Setembro Amarelo. Nós estamos na abertura do Setembro Amarelo, da campanha Rede do Bem, do Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Iniciamos nossa campanha com plantios de mudas de ipês para mostrar para a população a importância do contato com a natureza, de atividades físicas ao ar livre para a prevenção de doenças psíquicas, doenças emocionais. As ações elas partem exatamente de um processo de trabalho de prevenção. Entramos agora no Setembro Amarelo, mês de campanha ao combate ao suicídio, e durante esse mês estaremos fazendo várias campanhas, vários projetos, exatamente para trazer informação. Não tem como a gente cuidar, como a gente resolver algo que a gente não conhece. Então, o grande propósito é exatamente esse: passar informação para a população, acolher as demandas, e acolher a necessidade. A gente sabe que esse ano foi um ano bastante complicado, onde a pandemia também trouxe muitos impactos para a saúde mental. Membros do Ministério Público do Maranhão e parceiros da Rede do Bem realizaram o plantio de mudas de ipê no Parque do Bom Menino, no centro da capital maranhense. Como parte da programação do Setembro Amarelo, o MPMA disponibilizou também orientações em vídeo sobre a importância do apoio e do autocuidado para a saúde mental. É importante observar alguns comportamentos, como isolamento, um sentimento de tristeza elevado, um sentimento de culpa elevado, dificuldade de interação. Esses comportamentos podem estar sinalizando que a pessoa pode estar passando por algum tipo de sofrimento. Eu não posso afirmar que necessariamente esses sentimentos de culpa, tristeza e solidão vão levar ao ato de suicídio, mas são importantes indicadores para que a pessoa seja acolhida no seu sofrimento, porque o sofrimento exacerbado, o sofrimento intensificado, sim, é um fator que direciona aí para uma conduta, um ato de suicídio. O cidadão que necessita de ajuda pode ainda contactar o Centro de Valorização da Vida pelo telefone 188. Confira agora o que foi notícia no Giro MPMA. O GAECO realizou a Operação Quarto Feliz para o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Governador Nunes Freire, Santa Helena, Turilândia e Zedoca. A operação ocorreu após a apuração de possíveis práticas de crimes de corrupção, organização criminosa, desvio de dinheiro público no município de Governador Nunes Freire, entre 2013 e 2016, na gestão do ex-prefeito Marcel Everton Dantas da Silva, conhecido como Marcel Curió. Os possíveis danos ao erário ultrapassam 30 milhões de reais. E mais um desdobramento da Operação Arpócrates nas praias do Olho d'Água, do Meio e Araçagi. 10 pessoas foram presas, 9 por prática de poluição sonora automotiva e 1 por desacato a um agente policial. Todos os envolvidos vão responder processo pela prática de crime ambiental. O Ministério Público Eleitoral do Maranhão emitiu recomendações aos municípios de Paraibano, São José dos Patos, Sucupira do Riachão, Bacuri, Apicum-Açu e Serrano do Maranhão para orientar partidos políticos, coligações, pré-candidatos, candidatos, prefeituras, câmaras de vereadores e responsáveis de zonas eleitorais
sobre o cumprimento integral da legislação eleitoral. Em entrevista, o promotor de Justiça do Meio Ambiente, Luiz Fernando Barreto, conversou sobre temas importantes para o cidadão maranhense. Conheça agora um pouco mais sobre como atua a Promotoria do Meio Ambiente e como você, cidadão, pode fazer a sua parte. O MPTV recebe o promotor Luiz Fernando Barreto, promotor do meio ambiente e coordenador do CAOP de meio ambiente. Seja bem-vindo, promotor. Boa tarde, obrigado. Antes da gente tentar explicar nessa série de entrevistas a atuação dos CAOPs, a gente precisa explicar a questão da estrutura do Ministério Público. Muitas pessoas ainda não conhecem quais são as atribuições, funções, como é que o Ministério Público se organiza. Você podia explicar um pouco para a gente? Sim. É primeiro importante entender que a atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente ela é voltada para as questões que afetam a todos indistintamente. Então, todas as matérias que o Ministério Público atua na questão ambiental, e elas são múltiplas, elas vão desde a proteção à fauna, até a questão da poluição do ar, até a gestão dos resíduos sólidos, o saneamento, a proteção das florestas, elas têm sempre o enfoque de tratar dos assuntos coletivos, dos assuntos de todos, e não os assuntos que podem ser resolvidos individualmente, ou seja, aqueles conflitos muitas vezes de vizinhança, em que na verdade o que existe é um conflito entre propriedades, eles não são do Ministério Público. O que interessa ao Ministério Público é aquilo que afeta a todos indistintamente. Então, com essa visão, é importante entender como o cidadão deve procurar o Ministério Público naquilo que ele entende que é uma questão do meio ambiente. Primeiro é importante entender que na estrutura do Ministério Público nós temos as promotorias de justiça, ou seja, toda cidade tem um promotor de justiça e ele pode não ser um promotor somente de meio ambiente, como São Luís tem, mas ele sempre será um promotor de justiça que poderá tratar de meio ambiente. Numa cidade com 3, 4 promotores, por exemplo, um deles trata só de meio ambiente, outros tratam de outras matérias. Então é importante entender que conforme o local do dano, ou seja, onde o problema acontece, o cidadão tem que procurar primeiro o promotor da localidade. Então, se você quer denunciar um desmatamento que aconteceu em Caxias, é o promotor de Caxias. Se você quer denunciar um problema relacionado à fauna e ele aconteceu na cidade de Lago da Pedra, então você procura o promotor de Lago da Pedra. Se o assunto acontece em São Luís, aí sim, nós temos 2 promotorias de meio ambiente em São Luís, para as quais a sua reclamação será distribuída, podendo cair com um ou com outro. Mas se você chegar em Ribamar, já é o promotor de Ribamar. Esses promotores são os chamados órgãos de execução. Por que é órgão de execução? Porque é aquele que executa, aquele que vai investigar, aquele que vai propor uma ação, vai tentar um meio alternativo de solução do conflito, como o ajustamento de conduta ou até mesmo a requisição de um inquérito policial ou a sua presença ao local onde o fato acontece. Essa é a primeira estrutura. Acima dessa estrutura está a Procuradoria-Geral de Justiça. A Procuradoria, ou seja, aqueles assuntos que dizem respeito à constitucionalidade de uma lei em relação à Constituição do Estado, já serão do Procurador-Geral. E no meio dessa estrutura existe o quê? Existem os centros de apoio operacional. O nome já diz, apoio operacional. Apoio para quê? Para o desenvolvimento das atividades. Então, o centro de apoio operacional, ele não é um local que deve receber reclamações da sociedade. Ele é um local que atende aos membros do Ministério Público, aos órgãos de execução, os promotores de justiça e os procuradores de justiça, porque os recursos dessas ações que os promotores movem são tratados quando chegam ao tribunal, seja com uma apelação, com um agravo de instrumento no processo civil, seja uma apelação criminal, um recurso em sentido estrito, já são tratados pelos procuradores de justiça. O centro de apoio visa subsidiar, quando demandado, as atividades desses órgãos de execução, principalmente, com muito mais frequência, os promotores de justiça e, eventualmente, os procuradores de justiça, até porque lá já estão em fase de recurso. Pois bem, essa é a estrutura que funciona. Então, o que é um centro de apoio operacional? Você pode apresentar alguns deles para a gente? É importante entender, atualmente, como é que um centro de apoio ele vai subsidiar quando demandado. É importante entender isso. Por que a gente fala que as demandas do cidadão devem ir para os órgãos de execução, para os promotores? Porque o centro de apoio não tem nenhuma ascensão sobre os promotores de justiça. Ele não é um órgão acima dos promotores de justiça. Ele não é um órgão superior aos promotores de justiça. Não, ele é um órgão de, como diz, auxiliar e de atendimento interno. Como é que ele funciona? Por exemplo, a questão dos resíduos sólidos. Busca
integrar os promotores, compartilhar informações, fornecer subsídios para que todos possam atuar harmonicamente, respeitar a independência funcional de cada um sobre aquele tema. Hoje, por exemplo, uma das propostas que nós estamos fazendo ao Procurador-Geral é ter um núcleo de resolução de conflitos ambientais complexos. Depois, termos a racionalização da atuação dos promotores para aqueles conflitos ambientais de baixa complexidade. E a função de perícia, a função de assessoramento ficar para aqueles conflitos de média complexidade. Essa já é uma estrutura que está sendo desenhada e proposta como uma nova proposta de atuação do centro de apoio. Então, como é que funciona isso, por exemplo? Quando chega a questão das causas de baixa complexidade, a ideia é o centro de apoio subsidiar como? Ele oferece através da página, através da intranet, através da remessa de mensagens, ou seja, de e-mails, e da disponibilização de material de trabalho, aquilo que é do dia a dia da promotoria. Por exemplo, a apreensão de uma carga de madeira pequena, que é um crime simples, o artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais. É uma causa de baixa complexidade. Basta que o promotor tenha acesso à jurisprudência, acesso a onde ele deve destinar a indenização. Não precisa que o centro de apoio faça mais do que isso. As de média complexidade já são aquelas, por exemplo, uma estação de tratamento de efluentes, um loteamento, já são questões, em princípio, de média complexidade. Em princípio, elas podem ser de alta complexidade, em que muitas vezes o que o promotor vai precisar é de uma perícia, é de uma avaliação de um licenciamento, aí o centro de apoio faz isso, ou seja, oferece subsídios. Eu diria até que, por exemplo, uma coisa mais de média complexidade pode ser a gestão dos resíduos sólidos na cidade, a criação de uma logística reversa no município. Isso são atendimentos de média complexidade para nós, ou seja, a complexidade aí é vista não pelo fato em si mesmo, mas por como o promotor de justiça pode desenvolvê-la. Por isso que a gente diz baixa, média e alta complexidade. O que é alta complexidade? É quando aquela demanda vai exigir do membro do Ministério Público uma dedicação mais profunda. Ou seja, não é algo que ele possa fazer com uma maneira corriqueira, não é algo que um simples parecer do centro de apoio oriente, faça análise de um licenciamento, por exemplo. É algo que tem um envolvimento maior, que vai exigir um tempo maior para, por exemplo, fazer uma solução consensual. Uma alta complexidade, vamos usar um tema nacional. Um desastre como o da Samarco. É alta complexidade. São situações que você tem... É muito complexo lidar com a gama de danos que aconteceram e os seus desdobramentos. Mas, por exemplo, o que seria uma baixa complexidade? Um incêndio num clube de futebol. É baixa complexidade. Por quê? Porque o promotor não tem tanta dificuldade de identificar qual é a legislação e qual a forma de conduzir aquilo. Mas aquilo que tem grandes desdobramentos, aí sim, você pode dizer que isso aqui é uma alta complexidade. Então, essa complexidade é vista para dentro, não para fora. Então, hoje a ideia é reestruturar o centro de apoio com essa visão. Ou seja, quando for alta complexidade, o promotor poderá trazer essa demanda para o centro de apoio. Ou seja, como acontece em outros estados, que são os núcleos de resolução de conflitos ambientais complexos, em que o promotor de justiça, olha, diante de uma coisa de muita complexidade, que às vezes ele não é somente promotor de meio ambiente, ele precisa de uma presença maior, de uma força-tarefa, precisa de um grupo de atuação. Quando a gente fala da promotoria de meio ambiente, a gente às vezes esquece da questão do urbanismo e do patrimônio cultural, ou seja, cada ramificação dessa trabalha numa questão da sociedade. Hoje em São Luís nós temos vários desses aportes, uma delas é a poluição das praias, a preservação do centro histórico, que a gente vai mencionar mais essa questão do patrimônio cultural, né, promotor? São Luís acabou de fazer aniversário e é uma demanda da sociedade saber das promotorias as atuações em relação a isso. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, primeiramente, Fabíola, é muito interessante o que você disse. Às vezes as pessoas tentam olhar o meio ambiente, o urbanismo e o patrimônio cultural como se fossem coisas distintas. Na verdade, eles são a mesma coisa. A diferença é que nós rotulamos, né, ao longo da história, nós fomos rotulando o que é meio ambiente, o que é uma questão urbana, o que é uma questão cultural, por conta de uma herança legislativa. Mas se a gente entender que a cidade é a forma como o cidadão se comunica com o meio ambiente, a gente já começa a entender que as questões urbanas são ambientais. Ou seja, onde é que é gerado o lixo? Na cidade. Onde é gerado o esgoto? Na cidade.
Onde é que é consumida a água para consumo humano? Na cidade. A cidade, como é que ela se constrói? Ela tem uma herança cultural. Então, essa herança cultural diz quem é aquele povo, diz quem é aquela sociedade, diz a forma de viver, o modo de viver, e isso define como uma sociedade se desenvolve, como ela funciona, como é que as diferentes atividades de uma sociedade vão funcionando. Ou seja, isso vai influenciar o quê? Vai influenciar o urbanismo. Então, no fundo, é uma relação muito intrincada e muito próxima. Não dá para você dizer assim, aqui começa uma questão unicamente ambiental que não tem nenhum efeito urbano, ou aqui começa uma questão meramente urbana que não tem efeito ambiental. Não existe. Poluição sonora é uma coisa tipicamente o quê? Urbana. Ou seja, é poluição sim, mas na questão urbana, definida por quê? Pelos usos urbanos. Falando dos temas, por exemplo, patrimônio cultural. O patrimônio cultural, hoje, a atuação do Ministério tem sido até exitosa, porque nós temos hoje muitas responsabilizações, nós já temos restaurações, né? A população já começa a entender a importância dos seus bens culturais, restaurações privadas, alguns ou outros são mais difíceis, mas em regra nós temos conseguido, ou seja, nós já tivemos inclusive há um aumento da autoestima do ludovicense em relação ao centro histórico. É importante que ele comece a compreender também que o centro histórico é um local bom de viver, de trabalhar. A promotoria de meio ambiente fica no centro histórico. Porque isso é uma relação clara de dizer, é possível trabalhar, é possível viver. Então é uma questão de valorizar um espaço que é um espaço caro para a sociedade. Por que ele é caro? Ele é caro no sentido de ser especial. Ou seja, ele é uma referência, ele é uma identidade. Ninguém sai para divulgar o que não é a sua história. Sim. Muito pelo contrário. Da mesma forma, aí vem as questões que vão se relacionando. Outra questão importante que as pessoas falam, a questão das praias, né? A poluição das praias. Nós já tivemos várias ações civis públicas julgadas procedentes, as sentenças estão sendo executadas, e hoje nós temos muitas estações de tratamento de esgoto sendo construídas, nós já temos as interligações, ou seja, nós não temos mais aquela história de 20 anos atrás em que você não tinha absolutamente nenhuma estação, onde você não tinha interligações na rede de esgoto, e você achava, as pessoas até achavam normal interligar o esgoto à rede de drenagem, que é legalmente proibido, né? Então, a atuação tem sido muito nesse sentido. É um processo longo? É um processo longo, porque volta a ver a relação urbanismo-meio ambiente. Você vai construindo as redes de esgoto, mas você tem que considerar também onde é que as pessoas moram. O quanto você ocupa. Muitas vezes, o que se fez? Se fez uma infraestrutura para suportar unidades unifamiliares. Se alguém mexe na estrutura da cidade e aumenta para colocar prédios, aquela mesma estrutura já não vai suportar mais, se não foi projetada para isso. Vai gerar o quê? Poluição. Vê como a relação é muito próxima, é uma relação muito íntima, vamos dizer assim, da cidade. Acredito, né, que a gente pode pensar nessas conexões, né, uma espécie de rizoma, uma rede onde o movimento de um interfere diretamente no outro. Exatamente. Na verdade, é exatamente o que acontece. Você tem relações entre a cidade e a natureza que são muito íntimas, muito próximas. Então não é tão simples como as pessoas dizem às vezes, aquilo ali é só a construção de alguns prédios. Não é a construção de alguns prédios. Esses alguns prédios vão gerar demanda por tráfego, vão gerar demanda por esgoto, por tratamento de esgotos, por abastecimento de água, vão gerar uma demanda por coleta de resíduos sólidos. Tudo isso passa a estar relacionado. Resíduos sólidos, por exemplo, eu posso dizer que a gente tem vários avanços, né? São Luís não tem, pelo menos utilizado pela prefeitura, lixão. É uma das cidades que não tem lixão. Por quê? A partir de ação do Ministério Público, nos anos 90, com toda a demora, chegou um ponto em que se disse, olha, São Luís não tem aterro sanitário, fora da ilha, inclusive. E o próximo passo que a gente espera que os poderes públicos se engajem mais é a questão da logística reversa. Foi recentemente sancionada a lei estadual que disciplina a logística reversa no estado do Maranhão. Então a gente vai e volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre esse tema. Estamos de volta em entrevista com o promotor de justiça, Luiz Fernando Barreto Júnior. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo tão rico que é o meio ambiente, urbanismo e patrimônio cultural, que
Eu já de cara pergunto ao promotor, eles estão completamente interligados, não é isso? Muito interligados. Como nós dissemos, a relação do ser humano com a natureza se dá pela cidade. Nós moramos na cidade. 80% da população mora em cidades. Ou seja, 20%, no Maranhão 25%, 30% mora nas zonas rurais. Mesmo quando eles moram fora das capitais, a ocupação ainda é muito significativa na cidade. E é na cidade que são geradas a maior parte das desconformidades ambientais. É lá que é gerado o lixo, é lá que é gerado o esgoto, é lá que é gerada a demanda por água, o barulho também é gerado por lá. E aí vem a poluição do ar, ou seja, as atividades, os resíduos gerados estão todos na cidade. Então não tem essa relação ambiente num momento, cidade em outro. A cidade não está fora da natureza, é uma visão egocêntrica que nós temos hoje em dia. Porque antigamente você dizia o quê? Proteger a natureza, ela longe do ser humano, cá. Não é verdade. Lógico que nós precisamos ter as chamadas áreas protegidas, como são os parques. Os parques não devem ter pessoas. Mas o mundo não é feito só de parques. A natureza tem que ser protegida dentro e fora dos parques. A proteção, lógico, é diferente entre você tratar um local que é um parque do que não é. Um parque tem muito mais restrições do que uma cidade, do que uma área urbana. Mas você mesmo na área urbana precisa ter limitações, porque senão você tem geração de poluição, e aí vem aquela relação íntima que existe entre a proteção do meio ambiente e a saúde. A saúde humana. Porque se você está vivendo num local que não tem bom abastecimento de água seguro, que não tem tratamento de esgoto, que tem uma excessiva geração de resíduos sólidos, de lixo, e não tem coleta, não tem segregação, se você vive num local muito barulhento, ou que rodeado de fábricas que não tem controle de poluição, o efeito vai ser aonde? Na saúde humana. Ou seja, a poluição está diretamente relacionada à saúde. É um dos efeitos dela, um dos efeitos ruins da poluição, um dos efeitos adversos é o comprometimento da saúde das pessoas. A saúde que está ligada à vida, que é um dos direitos fundamentais que o Ministério Público defende. Né? Então essa que é a relação que precisa ser entendida. Promotor, em relação à questão dos resíduos sólidos, que é uma questão pungente na nossa capital, como é que a promotoria tem, primeiro, recebido as denúncias e atuado dentro desse tema? Eu digo sempre, Fabíola, que não há uma cidade no Brasil em que o promotor de meio ambiente não tenha trabalhado com resíduos sólidos. É impossível ele não ter trabalhado. Por quê? Porque seja para fechar um lixão, seja para alguém que acumulou baterias de carro e esqueceu na garagem da concessionária que fechou, seja para aquele que estava cheio de remédio, aquela farmácia que fechou cheia de remédios e os remédios estavam vencidos e ela jogou dentro de um saco no lixo, também ela vai causar poluição. Seja as embalagens de agrotóxico, seja os pneus, seja ferro, seja uma quantidade de vidro, ou seja todo e qualquer tipo de resíduo, esse é um tema permanente. E que a sociedade precisa compreender o seu papel. Por quê? Porque a cidade não pode viver apenas na lógica de um contrato de limpeza pública, que são caros, eles são extremamente caros, né? E às vezes são encarecidos também. E o que acontece? A população não pode ficar à mercê de eternamente ter apenas o recolhimento, apenas a limpeza pública. Ela precisa ter o gerenciamento do resíduo. É preciso separar limpeza pública de gerenciar resíduos. Gerenciar resíduos é você identificar berço a berço. Ou seja, o que é resíduo? Aquilo que no último momento perdeu a utilidade. O que ele tem que fazer? O ideal é que ele volte na cadeia produtiva. É a chamada logística reversa. Mas a logística reversa começa com o cidadão. Começa com aquele cidadão consciente que ele procura identificar os resíduos que ele tem em casa e saber quais ele deve devolver. E aonde? E para quem? Vamos dar o exemplo da lâmpada, por exemplo. A lâmpada tem todo um sistema de recebimento. Mas as pessoas ainda pensam que se tem uma lâmpada que queimou, ela enrola num papelzinho e bota no lixo. Errado. Se o cidadão não tiver a consciência de que ele tem que pegar aquela lâmpada que queimou, passar na loja onde ele comprou outra lâmpada, ou em qualquer loja que vende lâmpadas, e deixar no container que está na frente, não adianta o sistema funcionar. Eu estou falando de um sistema que existe, que funciona bem, que é nacional. E mesmo assim, nós temos a dificuldade do cidadão se engajar. Mesma coisa, por exemplo, a embalagem de agrotóxico. Utilizou o agrotóxico, a embalagem tem que voltar. A embalagem é altamente contaminante.
Risco para a saúde. Imagina que alguém pegue uma embalagem de agrotóxico e resolva colocar um produto e vender, né, num mercado mais simplificado, mais informal. E assim vão todas as consequências. O pneu. Recentemente eu vi um local que pessoas compravam pneus usados. Não existe isso. O pneu, uma vez descartado, ele tem que voltar para a fábrica para ser reciclado, refeito. Ou seja, as pessoas têm que entender que aquilo que você não tem mais utilidade tem que voltar na cadeia. Volta para a cadeia da logística reversa, volta para onde ele veio. Porque, por exemplo, a lâmpada, vamos falar da lâmpada, né? A lâmpada, um dia, são materiais que produziram uma lâmpada. Ela entrou para um distribuidor que levou ao mercado, que chegou no supermercado e você comprou. Ele tem que voltar esse caminho. Ele só volta se o cidadão trouxer de volta, trouxer a lâmpada. Então, nós temos avanços. São Luís tem ecopontos, mas ainda precisa avançar muito mais. Para isso, tem agora a Lei Estadual de Logística Reversa, que determina que todas as empresas prestadoras de serviço estejam engajadas em sistemas de logística reversa. Eles existem hoje para tudo. Você tem, como eu falei, para lâmpada, para bateria, para pilhas, para pneus, praticamente tudo. Para aço, para alumínio. Então, é importante que o cidadão se engaje nisso. Os avanços em São Luís já existem, como eu digo. Nós já temos o quê? A coleta seletiva, mas essa coleta seletiva não pode ficar eternamente na costa do poder público. Hoje, a gente já tem pontos onde a gente pode fazer essa seleção, mas a gente ainda não tem a educação para. Portanto, cabe a cada um de nós, né, começar a pensar essa questão do gerenciamento, trazer para si um senso de responsabilidade sobre os seus resíduos. E aí, ouvindo falar para o motor, a gente entra na questão da própria poluição das praias. Exato. Que muitas vezes a gente atribui aos esgotos, mas também o cidadão está ali nesse espaço. Isso. Olha, é outro exemplo. Por exemplo, o esgoto e o saneamento. Não é à toa que o saneamento trata de água, esgoto, resíduo e drenagem. Essas quatro coisas compõem, esses quatro assuntos compõem o saneamento. Conselho isso muito bem. Às vezes as pessoas pensam, complicada a poluição das praias pelos esgotos. E ela vem andando, termina de tomar água de coco e joga em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ou então ela pega uma garrafa e joga em qualquer lugar. Acabou de contribuir. E é importante entender isso. Você não pode jogar essa conta, achar que essa conta é do poder público. Ela acaba sendo da sociedade. O poder público paga essa conta com os impostos que arrecada. E aí você tem o problema da poluição das praias, que é uma questão da população. E quem paga os impostos é o cidadão, então isso vai voltar para você. Acaba voltando. Ele volta nós. Totalmente, ou seja, o resíduo sempre vai voltar. Vamos falar agora da capital maranhense, fez recentemente 408 anos e as pessoas falam muito do nosso patrimônio cultural, né? O orgulho do maranhense, do morador de São Luís principalmente em relação ao nosso centro histórico. Se você verificar as redes sociais, uma série de postagens em relação ao centro histórico, a gente sabe que a promotoria tem uma atuação forte ali, né? Muito. O patrimônio cultural, ele é uma questão ambiental, por excelência. Por quê? Porque no patrimônio cultural, se você for no artigo 215, 216, o que você vai encontrar? Os modos de ser, de agir, de viver. Tudo isso é o patrimônio cultural. Uma coisa que é importante nesse ponto é o cidadão começar a descolar um pouco a ideia de histórico e incorporar mais a ideia de cultural. Perfeito. Nem tudo aquilo que tem uma referência histórica, ou seja, aquilo que foi registrado por um historiador como um fato notório, como um fato importante, deixa de ter um valor cultural. Está aí o reggae para provar. Né? É um bem cultural? Com certeza. Mas se você buscar uma referência histórica naquela historiografia comum, talvez você não enxergasse assim. Mais ou menos como eu te falei, a questão da evolução do tempo. A proteção do patrimônio cultural lá na sua origem, no final do século XIX, início do século XX, nos anos 30 com a criação do ISFAM, depois ISFAM, ou seja, o Decreto-Lei 25, que é de 37, o tombamento como instituto jurídico chegando no Brasil nos anos 30, realmente ele era influenciado pela ideia da monumentalidade. Sim. Vamos proteger os quartéis, as igrejas, os fortes. Claro que eles têm importância. Mas ao longo do tempo, já nos anos 60, você tem a Carta de Veneza, que começa a falar dos conjuntos. E você vai evoluindo. A Carta de Paris, por exemplo, ela fala ambiental, patrimônio natural e cultural como dois conjuntos a serem protegidos. Sim. Né?
Carta de Paris, que gera a Declaração de Patrimônio da Que Humanidade. não necessariamente está apenas ligado a uma materialidade física. Exatamente, esse aqui é o ponto. Ou seja, o patrimônio cultural é protegido exatamente pela sua imaterialidade. Perfeito. Esse é o ponto principal do patrimônio cultural. É a referência que ele tem. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas ali são casas, aquilo ali é uma morada inteira, aquilo é uma meia morada, morada inteira. Aquele padrão arquitetônico é uma referência de materialidade. Mas já vi isso em processo, a pessoa, mas ali não morou ninguém relevante. Morou um cidadão. Morou alguém muito relevante. Quem? Um cidadão maranhense, uma família maranhense. Não precisa ele ter se tornado uma pessoa famosa para que aquele bem cultural tenha valor. Não é essa a lógica que nós precisamos cultivar. E ao cultivar essa ideia da cultura como bem cultural e material, aí nós vamos descobrir o quê? O lado da identidade, da sociabilidade. O que faz o idioma, por exemplo, a língua, o modo de falar. Que estado do Brasil não tem os seus modos de falar? É isso que nos identifica. Quando nós dizemos que ele tem um sotaque e tal, aquilo é uma identificação de uma herança cultural que se formou. Quando você começa a pensar no cultural, aí você vai enxergar como a cultura está em toda a sociedade. Lógico, um centro, toda a cidade, quase toda a cidade que eu conheço, tem o seu centro histórico. Né? Lógico, ele precisa ser preservado, porque ele é a referência que está hoje. Por que precisa ser preservado? Porque isso é uma cultura dos anos do século XX, não estou dizendo do século XX. Se nós não temos mais, é porque houve um momento em que, culturalmente, também o direito não olhava esses bens na sua integralidade. Mas hoje olha. Esse hoje já tem mais de 50 anos. Então, o que é importante? Tem o seu centro. O seu centro tem que fazer parte da cidade, mas ele tem que ser compreendido na sua especialidade. Por isso a atuação da Promotoria de Justiça com relação à ocupação das praças do centro histórico, ao ordenamento do comércio informal, há uma ação que está sendo comum nossa também agora, identificar os imóveis abandonados. Existe uma lei municipal que foi influenciada pelo Ministério Público, foi indicação do Ministério Público, para a perda do imóvel no centro histórico que foi abandonado, ele poder ser arrecadado. E aí vem todos os desdobramentos. E como eu digo, você tem as ações judiciais, você tem os taxas, tem aqueles imóveis que foram restaurados, tem muitos espaços públicos que foram restaurados por ações judiciais. Isso é um trabalho que é permanente, mas ele precisa que a sociedade realmente o incorpore suas responsabilidades. Promotor, eu agradeço a sua presença. Obrigado. Essa foi mais uma entrevista concedida ao MPTV. A segurança institucional é uma questão fundamental no Ministério Público do Maranhão. No último mês, o MPMA lançou um manual para orientar membros e servidores na atuação funcional. Confira. A organização de uma instituição está diretamente ligada à questão da segurança e as dúvidas em relação a esse assunto são comuns. No Ministério Público, a segurança institucional refere-se a diversos aspectos relativos à organização. A segurança institucional ela é uma ação voltada para toda uma instituição, o setor que lida diretamente com a segurança, né, justamente para salvaguardar e proteger todos os bens dessa instituição, as pessoas que compõem essa instituição, seus materiais, suas instalações, sua informação. Então, a segurança institucional ela é sistêmica, ela é integrada, todos os integrantes eles têm que perceber o papel individual deles para a segurança da instituição como um todo, não fica só a cargo do setor de segurança, né? Então, as pessoas que compõem o Ministério Público do Maranhão têm que ter essa noção do que a instituição realiza para a sociedade, saber que ela compartilha isso, ela colabora para a segurança dela como integrante e da própria instituição também. E pensando nisso, o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Resolução 56/2016, ele instituiu a Política Nacional de Segurança Institucional no âmbito do Ministério Público, justamente de uma forma de tentar criar uma cultura de segurança institucional, ou seja, as pessoas elas terem em mente que elas fazem parte da própria segurança da instituição. Desde 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público definiu o mês de agosto como mês para campanhas e ações relativas à segurança institucional. A Coordenadoria de Assuntos Estratégicos e Inteligência, em parceria com a Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado, desenvolveu um manual para orientar membros e servidores. O Ministério Público do Maranhão, a gente realizou um webinário de segurança institucional que ocorreu no final do mês de agosto,
com a palestra Segurança Institucional para quê? Para dar uma visão geral do que se trata a segurança institucional. E também a segunda palestra foi sobre engenharia social, como se proteger. Então, assim, a engenharia social é algo que, ainda mais agora nesse período de pandemia, que teve que utilizar muitos meios de aplicativos, internet. Então, as pessoas elas foram vítimas de vários golpes, inclusive de captação de informação e de dados dessas pessoas. Então, assim, é um tema que foi bem oportuno a gente ter colocado nesse período. E também o Ministério Público lançou o Manual de Orientações de Segurança Institucional, contendo uma série de dicas de segurança aos membros, aos servidores, enquanto a realização das suas atividades funcionais e também algumas dicas enquanto cidadão. Então, tem dicas em relação à segurança, como se portar no caixa eletrônico, no trânsito, em relação ao golpes de clonagem de perfis de WhatsApp, que tiveram vários tipos desses golpes recentemente. Então, assim, é uma série de orientações que as pessoas têm que começar a pensar sempre em segurança, né? Saber que uma atitude sua pode interferir na segurança da instituição como um todo. O manual traz orientações fundamentais a procuradores e promotores relativos ao exercício da função, em audiências, inspeções de estabelecimentos prisionais, em operações e diligências externas, no relacionamento com outras instituições e autoridades, em eventos institucionais e no uso de armas de fogo. E para servidores, as orientações vão do exercício da função, além de dicas de segurança como a proteção contra golpes de clonagem na internet. Os servidores do MPMA aprovaram a campanha. Em termos de nós servidores, eu acredito que ela impacta profundamente no nosso trabalho, na garantia de execução dos nossos serviços. Como se fala em segurança, ela também é um termo bem amplo, né? A própria Constituição já garante. Especificamente para o nosso setor cerimonial, ele é muito importante porque ele traz um norte, inclusive para essa relação entre o Ministério Público e as outras entidades, inclusive na segurança de solenidades externas. Então ele vem trazendo todo esse apanhado com muitas informações que vai engrandecer muito a segurança tanto de membros e servidores no Ministério Público do Maranhão. Cuidados que podem ser adotados por todos. O MPTV fica por aqui. Até o próximo programa.